A tampa da caneta e a caneta possuem a mesma lógica dos documentos a serem registrados ou averbados no cartório de registro de imóveis. Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, a mais uma lição prática, onde vamos falar tudo sobre retificação de matrícula e entender o porquê da necessidade de retificar a matrícula usando a caneta e sua tampa. Primeira informação importante que eu trago para vocês nessa lição de hoje é a seguinte: tudo que é levado no cartório de imóveis, seja uma escritura pública, seja um ofício, seja um mandado judicial, literalmente, queridos alunos, tudo que é levado a registro ou para ser averbado no cartório de registro de imóveis, o cartório pega o documento e esse documento aqui nós vamos visualizá-lo como se fosse a tampa de uma caneta. E o cartório, uma vez que tem o documento em mãos, que é a nossa tampa da caneta, ele passa a procurar dentro de seus livros qual é a caneta que encaixa naquela tampa. É sempre assim, esse trabalho do cartório, então, de pegar os documentos pré-notados no cartório e procurar a matrícula que aquele documento deve ser registrada ou averbada, é chamado pela doutrina de qualificação do título. Então vamos sintetizar aqui. Imagine eu, professor Marcel Rulli, te entregando uma tampa da caneta e dizendo assim: olha, pegue essa tampa e tampe a caneta correta. Pois bem, nós sabemos, por exemplo, uma tampa da caneta Bic, ela não serve numa caneta marca-texto, assim como a tampa da caneta marca-texto também não vai servir na caneta Bic. Então vamos visualizar o caso prático. Você trabalha anos, ou mesmo que seja no extrajudicial, que é bem mais rápido, um inventário extrajudicial. Você pega o formal de partilha e quando você pré-nota, protocola no cartório de registro de imóveis o formal de partilha para transferir a propriedade daquele imóvel que estava no nome do falecido, do autor da herança, para os herdeiros, conforme ficou estabelecido lá no inventário, de repente, o cartório te dá uma nota devolutiva. E essa nota devolutiva é o cartório dizendo assim: olha, essa tampa de caneta que você trouxe aqui, esse formal de partilha que você trouxe, e você disse que esse formal de partilha era para essa caneta Bic. Mas esse formal de partilha, da forma que está, ele chega aqui como uma tampa de caneta marca-texto. E não chegou esse formal de partilha como uma tampa de caneta Bic. O que o cartório está querendo te dizer? Olha, tem um erro na tampa, ou seja, tem um erro no documento. Você analisa o documento, você analisa a matrícula daquele imóvel ou a transcrição e você pensa: poxa, o cartório está correto. O cartório aqui, nessa nota devolutiva, nessa nota de exigência, nessa negativa de registrar esse formal de partilha, esse cartório tem razão. O que você vai fazer? Fala: vou trocar a tampa, professor. Perfeito. Você vai trocar a tampa. E aí, o que você vai pedir para o juiz fazer? Se foi judicial o inventário, você vai pedir para o juiz retificar o formal de partilha, tornando o formal de partilha a tampa da caneta Bic. E aí o juiz retifica o formal de partilha. Professor, me dá um exemplo. Vamos pensar assim: eram dois herdeiros, João e Maria. João é viúvo, Maria é casada. No formal de partilha constou que João, era casado ainda, não foi atualizado, não disseram que ele é viúvo. E lá na matrícula, por exemplo, do imóvel, tem a informação já que ele é viúvo. É um exemplo pífio, mas que acontece na prática. Então, a primeira situação
às vezes, quando apresentamos algum documento no cartório, e esse documento é a tampa, nós estamos apresentando a tampa errada para a caneta adequada. E aí a gente retifica, então, a tampa. Nós retificamos ali a tampa para poder levar registro. No meu exemplo, você providencia a retificação do registro da matrícula. Outra situação que pode acontecer na prática com vocês é que a tampa está correta. Então, a tampa não tem defeito nenhum. E o que está errado é a própria caneta, tá? E aí, você vai levar a tampa correta para uma caneta que precisa ser corrigida. E a correção da caneta aqui nós vamos chamar de retificação de matrícula. E eu quero que você preste muita atenção agora, na retificação de matrícula, porque tem alguns tabus. O primeiro tabu é que alguns coraçõezinhos peludos inventam, vamos chamar assim porque isso não está na legislação, que algumas modalidades de retificação de matrícula para alterar a caneta, para que possa ser encaixado o documento que estamos levando no cartório para ser averbado ou registrado, alguns cartorários falam assim, não, esse tipo de retificação só pode ser feito judicialmente. Não posso fazer aqui no cartório. Mentira número 1, não existe um tipo de retificação que só pode ser feito judicialmente. A regra prevista na Lei de Registros Públicos, a regra é que a retificação é para ser feita extrajudicialmente. Isso está previsto no artigo 212 da Lei 6.015 de 1973, no artigo 212 da Lei 6.015 de 1973. Quando vocês lerem esse artigo, vocês observarão. A regra é para a retificação da matrícula ser feita perante o cartório de registro de imóveis, abrindo a opção para a parte fazer judicial. Então, nunca aceitem isso. E o argumento que vocês farão quando o cartorário disser, olha, essa retificação só pode ser feita no fórum, você vai falar, não é verdade. A regra que seja feito aqui, por uma opção minha, eu poderia levar no fórum. Mas eu não vou levar no fórum, porque vai demorar muitos anos. Porque aqui na comarca não tem um juiz titular, por exemplo. Você insiste e o cartório deverá proceder à retificação. Então é o primeiro tabu que nós desmistificamos. Outro tabu comum. Se vocês lerem o artigo 213... O artigo 213 possui, também da Lei 6.015 de 1973, possui 2 incisos. O inciso número 1 é referente à retificação, então a correção da caneta que pode ser feita de ofício pelo cartório. Quer ver um exemplo? Às vezes você leva um formal de partilha e coloca que o nome atual da rua é Ayrton Senna do Brasil. Só que essa rua, lá na matrícula, consta ainda como Rua Nelson Piquet. Nossa, professor, e agora? O cartório não vai registrar o formal de partilha. Por quê? A tampa da caneta não está encaixando nessa caneta, porque o formal está falando Rua Ayrton Senna, que é a atual rua, e essa Rua Ayrton Senna foi um dia a Rua Nelson Piquet. Se o cartório te devolver esse título dizendo, olha, você tem que retificar a matrícula, você vai falar para o cartório, peraí, cartório, esse tipo de retificação, nome de rua, está inserido no artigo 213, inciso 1 da Lei 6.015, e Vossa Senhoria pode fazer de ofício. Faça, o senhor, a retificação e aí encaixe o formal de partilha. Encaixe a tampa da caneta na caneta correta aí e pronto. Serviço feito. Então, sintetizando tudo que nós vimos nessa lição prática, que você nunca mais vai esquecer, que
a tampa da caneta e a caneta possuem a mesma lógica dos documentos a serem registrados ou averbados no cartório de imóveis. O cartório fica com as canetas. O que levamos para os cartórios? As tampas. Se levarmos tampas erradas, nós corrigimos as tampas, retificamos as tampas para que elas encaixem nas canetas corretas, que são as matrículas ou as transcrições. Agora, se nós estamos levando a tampa correta e a caneta precisa ser retificada, nós faremos a retificação de matrícula lá diretamente no cartório como regra. Não existe uma retificação que seja só judicial. Combinado aqui? Espero que esse áudio seja muito útil aí na sua carreira, que regulariza qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil e fatura os maiores honorários da advocacia. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.